Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 61. Do lado de fora da cabana, o número de pessoas era muito maior do que Naruto Saito imaginara. Toda a margem do lago estava lotada, pelo menos 200 ou 300 pessoas. Assim que Naruto saiu, elas o cercaram, gritando com raiva, algumas até chorando. Naruto ficou completamente perplexo, parado ali por um momento antes de finalmente entender. Eles eram todos jogadores. Todos eles apostaram se Naruto conseguiria ou não aprender a força dos monstros em um único dia. E todos perderam. Alguns até perderam tudo o que possuíam. Era para ser uma vitória garantida, e foi por isso que apostaram tão alto. Mas para sua total descrença, Naruto realmente conseguiu. Eles não podiam aceitar isso. Então, eles vieram até aqui, xingando Naruto como uma fraude, acusando de conspirar com o cassino para enganá-los. Exigiram que ele provasse que realmente havia aprendido a força dos monstros. Ei, afaste-se um pouco. Quanto tempo faz que você não toma banho? Não me empurre. Você sim, você. Afaste-se. E você pode parar de chorar tanto? Eu tenho uma queda por isso, sabia? É tão ruim assim? A situação estava ficando caótica, beirando a desordem total. Os jogadores estavam furiosos, mas não ousavam sequer tocar em Naruto. Afinal, ele era um ninja. Só um tolo atacaria um ninja, já que as leis de Konoha permitiam que um ninja eliminasse qualquer um que o atacasse na hora. Até mesmo um genin poderia facilmente derrubar dezenas de civis comuns. No entanto, Naruto tinha uma séria obsessão por limpeza. Ele não suportava ficar cercado daquele jeito. Chega! Naruto finalmente perdeu a paciência e gritou. A multidão ficou em silêncio instantaneamente. Vocês todos querem provas, certo? Naruto suspirou exasperado, olhando ao redor antes que um pensamento lhe passasse pela cabeça. Então acenou com a mão e disse, tudo bem, eu mostro. Com isso, Naruto formou um selo de mão. Técnica secreta, troca rápida de guarda-roupa. Uma nuvem de fumaça branca o envolveu, e sua roupa de dormir foi imediatamente substituída por um uniforme ninja. Sigam-me, Naruto ordenou, abrindo caminho pela multidão e indo em direção à floresta. As centenas de jogadores o seguiram sem hesitar. A verdade é que a força monstruosa podia ser demonstrada em qualquer lugar, então eles não tinham ideia do que Naruto estava tramando. Meia hora depois, distrito do mercado. Uma multidão enorme marchou em direção a uma loja de ramen, a Macarrão Sudo. Era a mesma loja que Naruto visitará no dia anterior com Tsunade e os outros, a mesma cujo dono, tão atenciosamente, lhe deram uma última refeição. Espere aqui. Observe de fora, Naruto instruiu antes de entrar. Bum, bum, estrondo. Bang, bang, bang. Naruto destruiu tudo. Cada movimento que ele fazia utilizava a força do monstro. Do primeiro andar ao segundo, depois descendo novamente, passando pela cozinha, até as salas de jantar privativas, tudo em seu caminho estava destruído. Mesas, cadeiras, balcões, janelas, se pudessem ser quebrados, estavam. Os clientes da loja, incluindo vários ninjas, simplesmente observavam em silêncio. Naruto era agora uma figura muito especial em Konoha. Deixando de lado o interesse direto do Hokage nele, ele também havia conquistado 2 favores irrestritos de Tsunade. No momento, poucos ninjas ousavam provocar Naruto. Se alguém o fizesse, ele poderia simplesmente exigir que Tsunade o espancasse até a morte, não importava quem fosse. Alguns ninjas de elite talvez não temessem Tsunade, mas nenhum deles queria problemas desnecessários. Naruto era, afinal, o ninja de Konoha. Como ele não havia machucado ninguém, apenas destruído uma loja de ramen, eles não tinham interesse em interferir. Lá fora, os jogadores caíram em desespero. Foi real. Naruto realmente aprendeu a força dos monstros, e ele a exercia com uma proficiência assustadora. Meio-dia, Departamento de Polícia de Konoha. Cercado por um grupo de policiais, Uchiha Naruto entrou na delegacia. Sim, ele havia sido preso, de novo. O líder da equipe responsável pela prisão foi mais uma vez Uchiha Fugaku. Embora Naruto estivesse tecnicamente sob custódia, ele entrou na delegacia como se estivesse visitando um amigo, conversando e rindo com Fugaku ao longo do caminho. Você realmente não precisava fazer isso. Dado seu status especial, isso era desnecessário, Fugaku aconselhou em tom amigável. O que importa? Eu pago pelos danos, respondeu Naruto, despreocupado. Ele só fizera aquilo para desabafar sua frustração. Fugaku suspirou, balançando a cabeça. Ouvi dizer que você ganhou muito dinheiro com apostas. O almoço foi servido na delegacia, mas não em uma cela. Em vez disso, Naruto jantou na sala de descanso do 3º andar da divisão administrativa. O quarto, embora menor do que aquele em que ele havia se hospedado da última vez, ainda era luxuosamente mobiliado, lembrando uma suíte de hotel de luxo. Fugaku o acompanhou, conversando casualmente como se fossem bons amigos. Depois do almoço, Fugaku foi embora, e Naruto se jogou no sofá da sala, tirando uma soneca. Ele não sentiu pressão alguma. Sabia que Tsunade viria resgatá-lo. No máximo, ele ficaria detido por um dia antes de ser solto. O tempo passou. A noite caiu e depois se transformou em noite. Naruto foi acordado por batidas. Toque, toque. Se algum dos criminosos detidos na delegacia tivesse visto isso, teria ficado furioso. Desde quando a polícia bate na porta antes de entrar na cela de um preso? Naruto chamou meio grogue e sentou-se. A porta se abriu e revelou Mikoto Uchiha, carregando um recipiente enorme de comida. Ela sorriu para ele, embora a expressão parecesse forçada. Naruto não se surpreendeu. Ele já havia sentido a presença dela do lado de fora da porta. Aquela garota irritante. Naruto-san, é hora do jantar, disse Mikoto docemente, colocando o recipiente de comida na mesa. Naruto verificou suas informações de status. O campo de relacionamento dela ainda exibia extremamente descurtidas. Claro,
Ela estava atuando. A jantar, respondeu Haruto indiferentemente, levantando-se e caminhando até a mesa. Mikoto desempacotou os pratos quentes e os colocou cuidadosamente sobre a mesa. Assim que Haruto se sentou, ela inesperadamente sentou-se à sua frente. Vai se juntar a mim? Haruto perguntou, surpreso. Sim. Você se importa? Mikoto continuou sorrindo. Haruto estremeceu. Arrepios. O clã Uchiha estava realmente se esforçando para conquistá-lo, chegando a mandar Mikoto, que o desprezava, bancar a bonzinhona. Seria uma armadilha de beleza? Ele se perguntou como a teriam convencido a agir. Vamos comer. Haruto não recusou. Jantar sozinho era entediante, e ele sabia muito bem que se recusasse o convite, Fugaku poderia aparecer. Entre Mikoto e Fugaku, ele obviamente preferia a companhia de uma mulher. A refeição foi agradável. Mikoto, quando não sentia desdém por ele, era de fato uma pessoa muito gentil. Uma vez que ela suprimia sua aversão, seu calor humano lhe proporcionava uma boa companhia. Mas Haruto percebeu que ela tinha uma intenção. Ela estava investigando. Durante a refeição, ela sutilmente questionou como ele havia aprendido a força dos monstros e qual era sua relação com Tsunade. Sua voz era suave, seu ritmo comedido. Ela não era irritante, mas era claro o que buscava. Haruto, é claro, não lhe contou a verdade. Em vez disso, pintou-se como um gênio incomparável, enquanto fazia Tsunade parecer uma mulher intrigante com segundas intenções. O sorriso de Mikoto tornou-se gradualmente mais tenso. No final da refeição, Haruto terminou de limpar a boca quando Mikoto perguntou de repente: Você se sente confortável aqui? Se não, podemos te mudar para um quarto melhor. Não precisa. Só me deixe ir, disse Haruto com um sorriso. Ah, receio que isso seja impossível, suspirou Mikoto. O Hokage foi informado. Precisamos aguardar a decisão dele. Tudo bem, Haruto deu de ombros. Tsunade vai me socorrer de qualquer jeito. Vou ficar aqui só um dia. Mikoto hesitou, sua expressão ficando estranha. O que foi? Haruto perguntou, sentindo que havia algo errado. Ouvi dizer que Tsunade-sama não está mais na vila, respondeu Mikoto. Ela, Jiraiya e Orochimaru aceitaram uma missão esta manhã e já partiram. Só voltarão daqui a pelo menos meio mês. Os olhos de Haruto se arregalaram em descrença. Não tinha como ser só uma coincidência. Não tinha como ela ter conseguido uma missão urgente logo depois de perder a aposta. Impossível. Ele finalmente percebeu seu erro fatal. Ele havia superestimado o senso de honra de Tsunade. Aquela maldita mulher tinha fugido. Capítulo 62. Haruto Saito murmurou entre dentes. Aquela mulher maldita. É melhor ela não me deixar vê-la de novo. Tsunade fugir era algo que ele não esperava. O motivo pelo qual ele impulsivamente destruiu a loja de ramen hoje foi porque presumiu que Tsunade viria resgatá-lo. Ele não viu isso como um grande problema, afinal, era apenas um dano à propriedade, algo que poderia ser resolvido com dinheiro. Ele até considerou a possibilidade de Tsunade tentar usar sua ajuda como alavanca para fazê-lo cumprir uma de suas exigências. Mas ele nunca poderia ter imaginado. Aquela mulher sem vergonha fugiu mesmo. Seria essa a sua maneira de evitar a dívida de jogo? Ela nunca teve a menor intenção de pagar. Quanto tempo levará para o Lord Hokage tomar uma decisão? Haruto perguntou rapidamente. É difícil dizer, Uchiha Mikoto balançou a cabeça. Pode ser um dia ou 10. Haruto bufou, jogou o guardanapo na mesa, levantou-se e espreguiçou-se preguiçosamente. Se já terminou de comer, limpe tudo e vá embora se não tiver mais nada para fazer. Ele disse isso enquanto bocejava, deixando claro que estava prestes a dormir. Claro, Haruto-san. A voz de Mikoto era doce, mas apenas no tom. No momento em que Haruto virou as costas, o sorriso dela desapareceu, seus pequenos punhos se fecharam e ela fez um movimento de soco na parte de trás da cabeça dele. De volta à sala, Haruto desabou no sofá, planejando dormir mais um pouco. Queria descansar completamente e acordar antes do amanhecer para não bagunçar seu relógio biológico. Mikoto colocou os pratos no recipiente de comida, limpou a mesa e foi até a porta. Virando-se, sorriu. Haruto-san, já vou indo. Haruto, meio adormecido, murmurou uma resposta. Assim que ela saiu e fechou a porta atrás de si, a expressão de Mikoto ficou tão fria quanto uma tempestade de inverno. Ela estava fervendo, mas não sabia como extravasar sua frustração. A intensidade de sua raiva era quase assustadora. Parados no corredor, os dois guardas Uchiha trocaram olhares nervosos. Eles estavam do lado de fora o tempo todo e não ouviram nenhuma discussão lá dentro. Então, como Haruto conseguiu irritar Mikoto mais uma vez? Aquele pirralho maldito, me tratando como um servo. Você está morto. Tão morto. Mikoto murmurou enquanto se afastava pisando duro com o recipiente de comida. No salão, Haruto dormiu profundamente até a meia-noite. Desta vez, ele havia descansado o suficiente e se sentia revigorado. Espreguiçando-se no sofá, ele primeiro abriu o painel do troca de reputação para verificar se havia algum item novo. Nada de particularmente valioso se destacou, embora houvesse alguns itens extremamente bons, mas eram caros demais para ele. Fechando o painel, ele se sentou, lavou-se e então sentou-se de pernas cruzadas no tapete, começando seu treinamento de chakra. Haruto nunca havia relaxado quando se tratava de controle e refinamento de chakra. Agora que havia dominado a técnica da força de Sen, notou imediatamente uma melhora em seu controle de chakra. Sua precisão havia atingido um novo nível. 3 dias depois. Era o 4º dia de Haruto sob custódia, e ele ainda estava detido. Mesmo tendo comida, conforto e um quarto luxuoso, ele ainda estava tecnicamente preso. Com a saída de Tsunade não havia ninguém para resgatá-lo. Haruto já havia perguntado sobre isso muitas vezes, mas Uchiha Mikoto sempre lhe dava a mesma resposta. Eles ainda aguardavam o julgamento do Hokage.
Sim, Mikoto era quem lhe trazia as refeições nos últimos dias. Uchiha Fugaku não apareceu nenhuma vez. Aquele meio-dia, Haruto estava parado perto da janela, olhando para fora. Estava ficando ansioso. Ficar preso ali não era o ideal. Para a maioria das pessoas, perder a liberdade temporariamente não era grande coisa, especialmente com um tratamento tão bom. Era o momento perfeito para treinar em reclusão. Mas para Haruto era diferente. Ele precisava eliminar, precisava caçar inimigos. Essa era a única maneira de ficar mais forte rapidamente. Meu caro Haruto-san, como você tem passado esses últimos dias? A porta se abriu de repente, e Uchiha Fugaku entrou com um sorriso irônico. Uchiha Mikoto seguiu atrás dele, fechando a porta antes de dar um passo à frente e parar perto do sofá. Quando você vai me deixar sair? Haruto se virou e perguntou sem rodeios. Recebemos a decisão do Lord Hokage, disse Fugaku enquanto se aproximava da janela, ainda sorrindo. Então eu não vou ser libertado? A expressão de Haruto se obscureceu. Fugaku não havia dito diretamente que estava livre. Você não pode simplesmente ser solto, respondeu Fugaku. Suas ações na loja de lamen foram severas demais. Você é um ninja, mas agiu sem respeitar a lei. Embora não tenha havido consequências irreversíveis, você ainda é apenas um genin. Você não tem imunidade para tais ofensas. Vá direto ao ponto. Haruto interrompeu impacientemente. Você está condenado a 3 anos de prisão, disse Fugaku com uma expressão estranha no rosto. Que diabos? Haruto xingou alto. A punição foi dura demais. Ou, você pode expiar seus crimes, acrescentou Fugaku. A expressão de Haruto ficou sombria enquanto ele observava o pescoço de Fugaku. Ele estava considerando seriamente estrangulá-lo. Não poderia simplesmente dizer tudo de uma vez em vez de assustá-lo daquele jeito? Como posso expiar? Haruto perguntou rapidamente. Missões. Você precisa completar pelo menos 10 missões de Rank C para compensar seus crimes, explicou Fugaku. Até ser oficialmente liberado, você ficará sob supervisão. O Hokage decidiu que a polícia Uchiha será responsável por supervisioná-lo. Então eu faço missões enquanto você me monitora o tempo todo? Não exatamente monitorando, você será o líder. Normalmente, os membros do clã Uchiha não podem simplesmente sair em missões sem a aprovação do Hokage. Mas por causa deste acordo, 3 dos nossos membros irão acompanhá-lo. Entendido. Decida agora. Você escolhe a prisão ou missões para espiar? Obviamente missões. Haruto revirou os olhos. Quem diabos ficaria de bom grado na prisão por 3 anos? Ele teria 15 anos quando saísse. Mas, Haruto acrescentou, 10 missões de nível C parecem excessivas. Há alguma missão vinculada ou de nível superior que possa ser concluída em menos tempo? Missões de rank C eram geralmente mundanas, entregar mensagens, escoltar nobres menores e coisas do tipo. Não eram muito melhores do que tarefas de rank D, como encontrar animais de estimação perdidos. Mais importante ainda, consumiam muito tempo. Com meio mês de duração por missão de nível C, 10 missões levariam cerca de 5 meses. Esse era o melhor cenário possível. Algumas missões de nível C, dependendo da distância percorrida, podiam durar mais de um mês. Haruto não iria desperdiçar meio ano daquele jeito. Não há missões interligadas, respondeu Fugaku. Haruto franziu a testa. Irritante, aquela maldita Tsunade realmente me ferrou ao fugir. Você também pode optar por completar 3 missões de nível B, sugeriu Fugaku. Ah? 3 missões de nível B também contam? Sim. Cada missão tem um valor de contribuição, e completar missões de nível mais alto concede mais créditos para a expiação. Ótimo! Haruto finalmente sorriu. 3 missões de nível B eram muito mais fáceis de administrar. Ao contrário das missões de classificação C, as de classificação B não eram necessariamente mais longas, eram apenas mais perigosas. Mais importante ainda, a maioria das missões de classificação B envolvia eliminar inimigos. Era exatamente isso que Haruto queria. Eu não recomendo, alertou Fugaku. Por que não? Missões de nível B são para Chunin. Você acha que eu não tenho força de nível Chunin? Você tem. Fugaku admitiu, mas lhe falta experiência. Ah bom, vou fingir que não ouvi seu conselho. Vamos lá, estou livre agora, certo? Sim, você está em liberdade condicional. Bom, Haruto começou a andar, então parou olhando para trás. Ei, eu também posso escolher uma missão de rank A, certo? Uma missão de rank A e pronto. O olho de Fugaku tremeu. Esse pirralho era louco. Do sofá, Mikoto zombou baixinho. Tolo arrogante. Idiota imprudente. Capítulo 63. Haruto Saito se virou e olhou ferozmente para Uchiha Mikoto, dizendo, seu pirralho, o que você acabou de dizer? Nada, Haruto-san. Você deve ter ouvido errado. Uchiha Mikoto imediatamente abriu um sorriso doce, parecendo totalmente gentil e inocente. Haruto não se deu ao trabalho de discutir com ela. Em vez disso, voltou a olhar para Uchiha Fugaku e perguntou, e daí? Se eu aceitar uma missão de rank A, conta como expiação completa, certo? Teoricamente, sim, respondeu Uchiha Fugaku com os olhos tremendo, mas... Então é isso. Vou aceitar uma missão de nível A. Uma e pronto, declarou Haruto com firmeza. Haruto-san, por favor, não seja imprudente. Uchiha Fugaku deu um passo à frente com urgência para dissuadi-lo. Escute-me, missões de rank A são extremamente perigosas. Os shinobi que as assumem geralmente são jonins, e até mesmo experientes. Mesmo para eles, a taxa de fracasso é alta, e o fracasso frequentemente significa morte. Então por que não me libertam oficialmente? Não preciso me redimir de nada. Assim, não corro riscos imprudentes. Isso é. Uchiha Fugaku pareceu perturbado. Isso era impossível. A decisão do terceiro Hokage era final, e ninguém tinha o poder de anulá-la.
Aruto-san, acredite em mim, eu só penso no seu melhor. Você sabe que eu, Uchiha Fugaku, sou um Jonin há mais de 6 meses e nunca aceitei uma missão de Rank A? Já completei muitas missões de Rank B, mas ainda sinto que me falta experiência. Entende o que estou dizendo? Em missões a experiência é mais crucial do que a força bruta. O mundo exterior é imprevisível. Atacar de forma imprudente só vai te eliminar. Tá bom, para de reclamar. Você é pior que a Tsunade, aquela mulher maldita. Já me decidi, vou aceitar uma missão de Rank A. Isso tem algum problema? Em termos de regulamentação, não é. Mas, Uchiha Fugaku perdeu o fio da voz. Estava perplexo porque tecnicamente, shinobi de nível inferior não tinham permissão para aceitar missões de nível A. Mesmo missões de nível B estavam fora de seu alcance. Mas por alguma razão desconhecida, o Hokage havia escrito especificamente na decisão que Haruto poderia realizar missões de nível superior para espiar suas ações. O Hokage até enfatizou que Haruto poderia executar missões dentro de território inimigo. Normalmente, missões que envolviam viagens a terras inimigas eram reservadas para operações de alto nível. Isso significava que Haruto não tinha restrições na seleção de missões. Chega, vou fazer uma missão de nível A. Haruto se manteve firme. Então, eu escolho uma missão ou você me passa uma? Este é um caso especial. Preciso reportá-lo aos meus superiores primeiro. Vá para casa e aguarde novas instruções, disse Uchiha Fugaku. Certo, vou para casa agora. Te vejo mais tarde. Haruto se virou e saiu. Ao passar por Uchiha Mikoto, ele a olhou de soslaio. Ela manteve o sorriso sempre doce, os olhos em forma de lua crescente cheios de fingida gentileza. No momento em que Haruto saiu, a expressão de Mikoto escureceu como uma nuvem de tempestade. Ela chutou o sofá, pegou um vaso decorativo de um armário próximo e o jogou para o outro lado da sala. O armário logo seguiu. Crash, bang, boom. Uma onda de destruição tomou conta da sala enquanto Mikoto soltava um grito de frustração. Fugaku-sama, eu desisto. Uchiha Fugaku cruzou os braços, lançando um olhar para os móveis revirados antes de se dirigir a ela com severidade. Mikoto, acalme-se. Você é uma shinobi. Aprenda a controlar suas emoções. Aquele bastardinho arrogante. Ele é insuportável. Ele é um sem-vergonha. Cheio de si. Ele se acha a melhor coisa que já existiu. Já chega. Não quero mais fingir. Desisto. Mikoto, você quer ser um excelente shinobi? Fugaku perguntou sério. Claro que sim, mas... sem rodeios. Você sabe que meu pai nos confiou a operação contra Haruto e o clã Hyuga para testar nossas habilidades. Somos jovens, precisamos provar nosso valor. Se não conseguirmos lidar com algo tão simples, se não conseguirmos nem lidar com Haruto direito, nosso clã ficará decepcionado conosco. Fugaku virou-se para a janela com a voz fria e sem emoção. Além disso, não vai demorar muito. Agora que Haruto está deixando a vila em missão, o clã Hyuga vai agir. Mesmo que enviemos escoltas, isso não significa que precisamos protegê-lo de fato. O que precisamos é de evidências, provas de que os Hyuga estão secretamente assassinando o shinobi da Vila da Folha. Haruto está praticamente morto. Uchiha Mikoto, de 13 anos, franziu os lábios, ainda relutante, mas sabendo que não tinha escolha. Ainda assim, temos um problema, murmurou Fugaku. A princípio, presumi que Haruto só aceitaria uma missão de nível B, de baixo risco e administrável. Então, depois de conversar com meu pai, decidimos enviar você e 2 dos nossos Jonins. Assim, sua segurança estaria garantida. Mas agora, como ele escolheu uma missão de nível A, sua segurança não está mais garantida. Então me troque, sugeriu Mikoto imediatamente. A lista da equipe já foi enviada ao Hokage. Você sabe como eles restringem nosso clã. Ao contrário de outras famílias, precisamos da aprovação do Hokage só para deixar a vila. Modificar a lista de missões agora será incrivelmente difícil. Fugaku estava profundamente preocupado. Mikoto era apenas uma Chunin. Se participasse de uma missão de rank A, sua taxa de sobrevivência despencaria. Era por isso que ele havia se esforçado tanto para dissuadir Haruto antes. Não por preocupação com o próprio Haruto. Seu destino já estava selado, mas porque Mikoto seria arrastada para um perigo desnecessário. Fugaku não nutria nenhum ressentimento pessoal por Haruto, nem qualquer boa vontade em particular. Tudo o que ele fazia era em benefício do clã Uchiha. O rosto de Mikoto empalideceu. Ela cerrou os punhos, fervendo de ressentimento. Ela desprezava Haruto ainda mais agora. Depois de deixar o departamento de polícia, Haruto saiu em busca e logo encontrou o Cassino Céu de Março, a maior casa de jogos de azar de Konoha. O gordinho e astuto proprietário, Takao Kaishio, não estava lá, mas não importava. Haruto ainda recebeu seu prêmio total de 2.727.000 rios. Sua aposta original de 27 mil rios havia se multiplicado por 100, gerando um lucro impressionante de 2.700.000 rios. Uma hora depois, a notícia de sua libertação se espalhou por Konoha como fogo em palha. Haruto havia se tornado a figura mais comentada da vila. Não precisava mais de ajuda externa para atiçar as chamas de sua notoriedade. Cada movimento seu agora estava sob escrutínio. As pessoas debatiam acaloradamente. Ele era realmente um prodígio ou uma fraude? A controvérsia se intensificava cada vez mais. De volta à sua cabana à beira do lago, Haruto começou a se preparar para a missão. Guardou itens essenciais, até mesmo os condimentos da cozinha. Sentiu uma pequena onda de entusiasmo, finalmente era a hora de sair da vila. O mundo exterior prometia tanto perigo quanto oportunidade. Enquanto arrumava o quarto, sua obsessão por limpeza veio à tona. Ele pegou o cobertor e hesitou, quase jogando a cama inteira fora. Cheirava a Tsunade. Ele não aguentava mais. Ela tinha dormido ali, o que significava que não era mais utilizável. Enquanto ele sacudia o cobertor, algo caiu de lá. Um pingente verde. Pingente de Tsunade.
Ela deve ter perdido o controle naquela noite. Os lábios de Naruto se curvaram em um sorriso travesso. Bem feito por você ter fugido, sua sem vergonha. Vamos ver se você volta rastejando para isso. Capítulo 64. Uchiha Fugaku percebeu a hesitação de Naruto Saito e baixou a voz. Se você não quiser assumir esta missão, posso lhe atribuir uma missão de nível B. Não, esta missão está ótima. Naruto respondeu imediatamente, voltando sua atenção para o pergaminho para examiná-lo mais de perto. O relatório de inteligência afirmava que Tanaka Teiji residia habitualmente na região centro-sul da Terra da Chuva, em um local chamado Mina Shiroishi. Era uma mina de prata onde Teiji havia estabelecido uma base, guardada por 5.000 soldados. Tanaka Teiji também estava cercado por vários samurais altamente qualificados, alguns dos quais possuíam força comparável à dos ninja elite. O maior perigo dessa missão de assassinato residia nesses formidáveis guarda-costas. Se não houver problemas, nos encontraremos na floresta do lado de fora do portão oeste da vila amanhã de manhã, instruiu Uchiha Fugaku. Entendido. Naruto assentiu, ainda concentrado nos detalhes da missão. Os lábios de Fugaku se moveram levemente, como se quisesse dizer mais, mas no final permaneceu em silêncio. Suspirou, levantou-se e saiu. Isso foi o melhor que ele conseguiu fazer. O assassinato de Tanaka Teiji foi uma missão de alto risco, de nível A, mesmo entre outras missões de nível A. De certa perspectiva, alguns perigos poderiam ser evitados. Embora parecesse que a maior ameaça vinha dos guarda-costas de elite de Teiji, o verdadeiro perigo residia no ambiente da Terra da Chuva. Aquela nação estava infestada de ninjas e mercenários desgarrados. Nem mesmo Anzo, a salamandra, líder de Amegakure e um suposto semideus, conseguirá estabilizar os conflitos perpétuos do país. O nível de caos na Terra da Chuva era inimaginável. Tarde da noite, Naruto voltou para casa. Treinou até meia-noite antes de finalmente conseguir descansar um pouco. Enquanto isso, nas profundezas do distrito residencial do clã Hyuga, um pátio permanecia bem iluminado. Sob o beiral, 2 jovens de aparência idêntica estavam parados, um ligeiramente à frente do outro. O da frente estava com as mãos atrás das costas, exalando autoridade, enquanto o de trás abaixava ligeiramente a cabeça em uma postura respeitosa. Esses dois eram Hyuga Yashi e Hyuga Izashi. À frente deles estavam 6 ninjas Hyuga em 2 fileiras. O líder entre eles era um homem que parecia mais jovem que os outros. Ele era incrivelmente bonito, com olhos penetrantes e estreitos e cabelos negros desgrenhados que cobriam parcialmente um deles. Este era Hyuga Kyogoku, uma estrela em ascensão na geração mais jovem do clã Hyuga. Kyogoku era um gênio reconhecido. Formou-se na Academia Ninja aos 8 anos, tornou-se Chunin aos 9, Jin especial aos 12 e Chunin aos 15. Aos 23 anos, foi promovido a Ninja Elite. Agora, aos 28 anos, Kyogoku tinha um histórico impecável. Não só era um membro de alto escalão da divisão de inteligência Hyuga, como também exercia considerável influência dentro do clã. Se mantivesse o rumo, provavelmente se tornaria um ancião de alto escalão aos 40 anos. Ainda mais importante, seu pai, Hyuga Taro, era o segundo ancião do clã Hyuga. Kyogoku, esta missão originalmente não exigia seu envolvimento pessoal, mas para garantir o sucesso absoluto, não me decepcione. Yashi ordenou, seu rosto jovem transbordando a presença de um líder. Fique tranquilo, jovem mestre. Eu completarei a missão. Kyogoku respondeu respeitosamente, erguendo a cabeça com um sorriso irônico. Esta é apenas uma criança. Não há chance de fracasso. Não subestime, alertou Yashi. Uma rajada de vento soprou, seguida por uma nuvem de fumaça branca. Um Hyuga idoso de cabelos prateados surgiu do nada. Saudações, segundo ancião. Pai. Os 6 ninjas fizeram uma profunda reverência, enquanto Kyogoku se dirigia a ele como pai. Este era Hyuga Taro, o segundo ancião do clã Hyuga. Jovem mestre Yashi, jovem mestre Izashi. Taro cumprimentou os irmãos calorosamente. Yashi respondeu com um leve aceno de cabeça, e sua expressão severa de sempre se suavizou. Tecnicamente, ele era mais velho que o mais velho, mas como um garoto de 14 anos que ainda não havia assumido totalmente o comando do clã, ele ainda demonstrava respeito pelos líderes mais antigos. Segundo ancião, por que você ainda está acordado? Yashi perguntou. Não pude deixar de fazer o check-in, disse Taro com um sorriso antes de se virar para Kyogoku. Sua expressão imediatamente ficou séria. Kyogoku, esta missão precisa ser concluída. Não fale. Não decepcione o jovem mestre. Entendeu? Entendo, pai. Kyogoku abaixou a cabeça. Não seja descuidado. Taro deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro do filho. Sua voz ficou mais pesada. Desta vez, o clã Uchiha acompanhará Naruto Saito em sua missão. Eles são seus verdadeiros oponentes. Entendo que Kyogoku deu um sorriso irônico. Aquele pirralho eliminou o povo do nosso clã e humilhou nossa reputação. Não vou deixá-lo voltar vivo para Konoha. Vou completar esta missão, mesmo que isso me custe a vida. Ótimo. A voz de Taro soou com aprovação. Pai e filho trocaram olhares de cumplicidade. Na verdade, Taro não estava preocupado com a capacidade do filho de completar a missão. Ele lutou para garantir que Kyogoku recebesse essa tarefa. Esta missão era simples, mas politicamente significativa. Era uma oportunidade de provar sua lealdade a Yashi, o futuro líder do clã. Conquistar o favor de Yashi significava status e influência garantidos no futuro. Para o clã Hyuga, prestar grandes serviços a Konoha não era tão valioso quanto servir diretamente ao futuro líder do clã. Se Kyogoku conquistasse a confiança de Yashi, seu futuro dentro do clã estaria garantido. Enquanto isso, nas profundezas do complexo do clã Uchiha, em um escritório mal iluminado,
Pai, acabei de receber uma notícia. O capitão da divisão de inteligência Yuga Kyogoku pediu licença. Ele provavelmente liderará a missão para eliminar Naruto Saito pessoalmente, relatou Uchiha Fugaku com uma expressão sombria. Kyogoku, Uchiha Tokugawa se virou da janela, franzindo as sobrancelhas. Ele está agindo pessoalmente? Quem ordenou isso? Parece ter vindo diretamente do próprio Ieyashi. Fugaku deu um passo à frente, sua voz se tornando urgente. Pai, podemos tirar a Meiko desta missão? Se os Hyuga estiverem falando sério sobre eliminar Naruto, pode ser uma viagem só de ida. Tokugawa permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Vou providenciar. Em outro lugar em Konoha, dentro de uma caverna mal iluminada, o brilho bruxuleante das tochas projetava sombras sinistras nas paredes rochosas. A missão mudou, anunciou Danzo, parado ao lado das chamas. Seus olhos mascarados brilhavam friamente. Naruto Saito está viajando para a Terra da Chuva. Vocês não devem agir imediatamente. Se ele conseguir sobreviver e retornar, só então vocês atacarão. Entendido? Sim, responderam em uníssono os agentes ajoelhados, Onishichi e Yamagata. A longa noite passou. Um novo dia chegou. Capítulo 65. Naruto Saito acordou cedo, lavou-se, trocou de roupa e saiu para comer. A notícia de sua próxima missão já havia se espalhado por toda a vila de Konoha, mas ninguém sabia os detalhes exatos da sua missão. Missões de assassinato eram confidenciais, e Konoha se certificava de manter a informação em segredo. Mesmo que alguém soubesse, não ousaria divulgá-la abertamente. No lugar habitual junto à janela do loja de ramen Jian Xuanwei, Naruto Saito, completamente armado, sorvia sua refeição. O salão principal do restaurante fervilhava de fofocas sobre ele, mas Naruto havia dominado a habilidade de ignorar o zumbido dessas moscas, como se fosse um ruído de fundo. Ah! Uma voz cheia de surpresa infantil soou quando alguém de repente se sentou à sua frente. Naruto olhou para cima, confuso, e ficou ainda mais chocado. Era uma garotinha. Ela parecia ter por volta de 7 ou 8 anos, com cabelos ruivos brilhantes, um rosto redondo e adorável, cheio de gordura de bebê. Era Uzumaki Kushina. Ela sentou na cadeira com as mãos apoiando o queixo, seus grandes olhos piscando rapidamente enquanto ela encarava Naruto como se ele fosse algum tipo de criatura rara. Naruto instintivamente ajustou os óculos escuros, olhando-a de cima a baixo. Após um breve momento, perguntou cautelosamente: precisa de algo? Seus olhos se desviaram para o lado, examinando os arredores. De fato, o agente Ambu de codinome Shinsuke estava presente, sentado à mesa ao lado, fingindo pedir comida. Grande pervertido, ouvi dizer que você vai sair em missão, certo? Perguntou a garotinha, sorrindo maliciosamente. É? Naruto sentiu que algo estava errado. Desde quando Kushina era tão amigável? Da última vez que se encontraram, ela gritou com ele chamando de pervertido. Desta vez, ela ainda usava o apelido, mas seu tom era completamente diferente. Ela até sorria. Ah, então é verdade, disse a menina com um aceno de cabeça. O que você quer dizer? Como você sabe? Perguntou Naruto, sentindo-se cauteloso. Presa Branca Sama me contou. Eu estava visitando a vovó Mito quando o encontrei, disse Kushina, com um sorriso ainda maior enquanto suspirava dramaticamente. Ah, que pena. Pena de quê? É uma pena que você seja tão jovem, e mesmo assim sua vida esteja prestes a acabar. Naruto ficou surpreso por um momento antes de finalmente entender o que Kushina queria dizer. Ele bateu a mão na mesa. Ei, pirralho, cadê seus modos? Kushina se levantou de repente da cadeira, imitando o gesto dele, batendo as mãozinhas na mesa. Ela gritou com uma voz estridente, seu pervertido. Não é como se eu estivesse te obrigando a ir nessa missão. Por que você está gritando comigo? Você é quem está correndo para morrer e agora está me culpando? Bem feito por ter enganado minha tia Tsunade tantas vezes. Você finalmente vai receber seu castigo, seu desgraçado. Ei, pirralho, você está querendo levar uma surra? Você é quem merece uma surra. Se o próprio Presa Branca não tivesse me contado, eu não teria acreditado. Um gênio inútil como você assumindo uma missão de assassinato de nível A? Você ao menos sabe o significado da palavra, morte. Quer que eu te ensine a soletrar? A tia Tsunade me disse antes de ir embora que se eu tivesse a chance, eu deveria te incriminar por alguma coisa para que a Ambu te prendesse. Mas agora, não precisa. Você está fugindo para morrer sozinho. Sério, seu tarado, eu sinto muito por você. Espera, não, na verdade, você merece muito. Rachadura. Naruto esmagou os achis de pura frustração. Estava tão furioso que mal conseguia pensar direito. Essa pirralha era muito venenosa com suas palavras. E o pior de tudo é que ele não conseguia nem encostar um dedo nela. Quando a Tsunade voltar, vou garantir que ela te dê uma surra. Ela ainda me deve uma. Ameaçou Naruto. Blei. Kushina mostrou a língua para ele, fazendo uma careta. Então acrescentou, só se certifique de que você volte vivo. Com isso, ela pulou da cadeira e foi para a mesa ao lado, sentando-se em frente a Shinsuke. Shinsuke olhou para Naruto, mas não disse nada. Em vez disso, olhou para Kushina e a repreendeu em voz baixa. Você está sendo travessa. Só estou ajudando a tia Tsunade a se vingar, Kushina sussurrou de volta com uma risadinha. Naruto soltou um longo suspiro, jogou os hashis quebrados na mesa e se recostou, olhando fixamente pela janela. A empolgação que ele sentirá em partir para sua primeira missão fora completamente arruinada por Uzumaki Kushina. Para piorar a situação, suas palavras geraram ainda mais fofocas no restaurante. Após um breve silêncio, os outros clientes finalmente entenderam o que tinha acabado de acontecer. Naruto Saito estava prestes a realizar uma missão de assassinato de nível A. Ele é louco. Missões de assassinato estão entre as mais perigosas entre as missões de classificação A. Como ele conseguiu uma missão de classificação A?
A classificação dele é alta o suficiente? Ouvi dizer que ele precisa se redimir. Talvez o clã Hyuga tenha mexido uns pauzinhos? Enquanto isso, Kushina sorvia alegremente seu ramen. O garçom colocou uma tigela fumegante à sua frente, mas antes que ela pudesse dar uma mordida, plop, uma tigela fumegante de ramen meio comido caiu de cabeça para baixo na cabeça de Kushina. Ela congelou. Shinsuke congelou. O restaurante ficou em completo silêncio. Haruto, com uma expressão vazia, virou-se e foi embora como se nada tivesse acontecido. Alguns segundos depois, o grito de Kushina ecoou pelo restaurante. Ah, seu bastardo. É tão nojento. Um ato infantil de vingança, mas que fez Haruto se sentir muito melhor. Ninguém o perseguiu, pois Shinsuke estava muito ocupado limpando o rosto e o cabelo de Kushina com um guardanapo. Nos portões ocidentais de Konoha, Haruto saiu correndo da vila, onde 6 ou 7 shinobi Uchiha aguardavam na orla da floresta. Entre eles estavam o Uchiha Fugaku e o Uchiha Mikoto, além de alguns Junins de elite Uchiha, 2 dos quais tinham reputação superior a 7.000, o que os colocava entre os melhores em sua categoria. Prontos para ir? Haruto correu até eles. Sim, deixe-me apresentá-los. Estes são o Uchiha Iwa e o Uchiha Toyu. Eles são nossos principais Junins, disse Fugaku, gesticulando para os 2 poderosos shinobi. Vocês já conhecem Mikoto, então não vou apresentá-la. Os 3 os acompanharão durante toda a missão e os supervisionarão. Entendido. Haruto assentiu, olhando para Iwa e Toyu. Haruto Saito, deixe-me lembrá-lo, esta missão é extremamente perigosa, e é responsabilidade sua. Se você tiver sucesso ou não, não tem nada a ver conosco. Você deve completar a missão sozinho. Entendido? Haruto começou, mas de repente se enrijeceu. Seus olhos se voltaram para a vila. Então virou-se abruptamente para Fugaku. Não há tempo para conversa fiada. Vamos, agora. Mexam-se. Sem dizer mais nada, Haruto correu para a floresta. Fugaku franziu a testa. Mikoto pareceu confuso e olhou para Fugaku. Vá, ordenou Fugaku. Mikoto, Iwa e Toyu correram para a floresta atrás de Haruto. Fugaku se virou bem a tempo de ver uma garota ruiva correndo em direção ao portão da vila, gritando a plenos pulmões. Seu grande pervertido. Volte aqui. Você está morto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Uma extensão infinita de floresta exuberante, vibrante e cheia de vida. O zumbido dos insetos, o canto dos pássaros e o suave sussurro da brisa carregavam o aroma refrescante das flores silvestres pelo ar. Haruto Saito corria a toda velocidade, ansioso para evitar atrasos desnecessários. Ele não queria que aquela encrenqueira Kushina Uzumaki atrapalhasse. Lidar com uma garotinha travessa era a última coisa de que ele precisava. 2 figuras passaram por trás dele, ultrapassando-o sem esforço. Logo depois, uma terceira silhueta passou rapidamente, deixando Haruto para trás. Os 2 primeiros eram Junins de elite do clã Uchiha, enquanto o último, correndo à frente com uma graça provocadora, era ninguém menos que o Uchiha Mikoto. Você é muito lento. Haruto-san, a voz provocadora de Mikoto chegou até ele, suas palavras carregadas de uma diversão irritante enquanto ela aumentava a distância. Como esse pirralho é tão rápido? Haruto piscou surpreso. Não fazia sentido. Ele sabia que era muito superior a Mikoto em termos de habilidade bruta. O terreno era traiçoeiro a colinas onduladas, trepadeiras rastejantes, troncos caídos e pedras irregulares bloqueando o caminho. Enquanto pessoas comuns teriam dificuldade para se mover rapidamente em tal ambiente, Mikoto deslizava por eles sem esforço. Então fez sentido. Não que Mikoto fosse mais rápida que ele, seu Sharingan lhe dava uma vantagem injusta. Ela estava usando sua capacidade de analisar os arredores em tempo real, prevendo os melhores passos, evitando obstáculos com precisão e fazendo o terreno trabalhar a seu favor. Haruto-san, não consegue acompanhar? Mikoto provocou por cima do ombro, com os olhos vermelhos brilhando em desafio. Haruto diminuiu o passo abruptamente para um passeio. Seus 3 companheiros continuaram correndo à frente, mas em instantes pararam, percebendo que ele não estava mais acompanhando. Eles se viraram e refaziam o caminho até estarem ao seu lado novamente. Qual o sentido de correr na frente se você tem que voltar? Haruto suspirou dramaticamente. Uchiha Iwa permaneceu inexpressivo. Uchiha Toku lançou-lhe um olhar de soslaio, sem dizer nada, enquanto a expressão presunçosa de Mikoto vacilou um pouco antes que ela forçasse um sorriso. Haruto sorriu para ela e de repente saiu correndo novamente. Vamos! Acelera o passo. Mikoto seguiu sem mais comentários, permanecendo por perto dessa vez. A empolgação de Haruto por sua primeira missão de verdade fora da vila era palpável. Ele observou tudo com calma, fascinado pela extensão infinita de árvores, pelos imponentes gigantes ancestrais que pareciam alcançar o céu. Mas logo a novidade passou. O País do Fogo era praticamente uma floresta gigante. A paisagem, antes de tirar o fôlego, tornou-se repetitiva. Eles seguiram em frente, viajando rapidamente pelo deserto. Por volta do meio-dia, chegaram perto de uma pequena vila comercial chamada Koyaba. Embora não fosse tão grande quanto Konoha, era um movimentado centro comercial. Haruto esperava fazer um pequeno desvio e explorar, mas Iwa descartou a ideia imediatamente. Ninjas em missões secretas não deveriam interagir com civis, a menos que fosse absolutamente necessário. Mesmo que precisassem de suprimentos, precisavam se disfarçar primeiro. Haruto deixou para lá. Ele se divertiria no caminho de volta. Por hora pararam nos arredores da vila, na densa vegetação, comendo rapidamente suas rações antes de retomar a jornada. O resto do dia passou praticamente da mesma forma. Corrida, pausas curtas e mais corrida. Quando a noite caiu, eles montaram um acampamento perto de um pequeno lago. Sentado ao redor de uma fogueira crepitante, Haruto devorava sua carne de veado assada, com o estômago roncando após a jornada exaustiva. A comida era boa, Toku era surpreendentemente habilidoso na cozinha, mas Haruto ainda se sentia irritado. Estava imundo.
Suor, poeira e fuligem grudavam nele, causando coceira na pele. O antigo eu jamais teria tolerado isso, mas depois de ser atormentado por Tsunade, aprenderá a suportar tais coisas. Mesmo assim, ele não iria dormir daquele jeito. Assim que terminou de comer, ele pegou uma toalha e foi em direção ao lago. Mikoto deu um sorriso irônico enquanto se afastava. Aruto-san, você é limpo demais para um shinobi. Aruto fez um gesto obsceno para ela sem dizer uma palavra. Mikoto não entendeu o gesto, mas já ouvira fazer isso antes. Sabia que não era nada amigável. A noite se aprofundou. Com todos satisfeitos e acomodados, Iva descansou em uma árvore próxima, Toku ficou de vigia e Mikoto relaxou perto do fogo, enquanto Aruto se enrolou contra uma pedra meio adormecido. Então, de repente, os olhos de Aruto se abriram de repente. Ele não sabia ao certo o que o havia despertado a princípio, mas então sentiu. Algo estava se aproximando. Um grupo. E eles não estavam sendo furtivos. Farfalhar nos arbustos. O som de passos apressados. Iva já estava acordado, aparecendo ao lado de Mikoto em um borrão com sua lâmina desembainhada. Aruto se levantou e tirou a pesada Zanbato das costas. A intenção de matar transparecia entre as árvores. O farfalhar na floresta ficou mais alto, mais errático e então, uma explosão de chakra irrompeu da escuridão. Liberação de vento. Tempestade de 1000 lâminas. Centenas de lâminas de vento afiadas como navalhas rasgaram o ar, cortando-os em direção ao outro lado da margem do rio. Capítulo 67. Sem dizer uma palavra, não, sem nem mesmo saber quem era o oponente, o inimigo de repente lançou um poderoso ataque ninjutsu. As técnicas de liberação de vento eram extremamente rápidas, perdendo apenas para o jutsu de liberação de relâmpago de longo alcance. Milhares de lâminas de vento afiadas cortavam o ar, movendo-se a velocidades que podiam ultrapassar 100 metros em um instante. Tudo aconteceu muito rápido, não houve tempo para Aruto Saito pensar. Uchiha Iva reagiu imediatamente, agarrando o braço de Uchiha Mikoto e saltando para longe do perigo. Uchiha Toru o seguiu, esquivando-se no ar enquanto arremessava uma dúzia de kunai em retaliação. Ninguém estava cuidando do Aruto. Ele tinha que se salvar. Puta merda. Aruto finalmente entendeu o verdadeiro perigo deste mundo. Nos últimos 7 dias as coisas tinham estado quietas demais, até um pouco chatas. Mas agora, a excitação havia chegado. Tinha que ser tão intenso. Pular para esquivar era muito lento. O grande número de lâminas de vento cobria uma área enorme. Sem ativar o Byakugan, ele não conseguia usar a rotação para bloquear o ataque. No último segundo, Aruto cerrou o punho e bateu com força no chão. Bum! Uma onda de choque monstruosa destruiu a terra sob ele, criando uma cratera profunda. Aruto se enrolou no poço no momento em que incontáveis lâminas de vento afiadas como navalhas uniam sobre sua cabeça. Estrondo. A floresta atrás dele explodiu. A tempestade de lâminas de vento destruiu mais de 10 árvores imponentes, lançando estilhaços de madeira em todas as direções. Poeira e detritos encheram o ar enquanto o impacto estrondoso sacudia o chão. Uchiha Iva já havia carregado Mikoto em segurança para uma encosta a 20 metros de distância, enquanto Toru saltava mais alto. Suspenso por um breve momento, ele rapidamente formou selos de mão. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. 6 ou 7 bolas de fogo flamejantes giravam no ar, bombardeando a floresta do outro lado do rio. Embora não fosse um jutsu de fogo extremamente poderoso, o contra-ataque de Toru foi afiado e preciso, o suficiente para impedir outro ataque imediato. Aruto saiu da cratera, totalmente alerta. Uchiha Toru pousou, katana na mão, sua voz fria e autoritária. Escória covarde. Atacando das sombras. Quem é você? Apareça. A expressão de Toru não demonstrava medo. Como um jonin de alto nível, ele tinha absoluta confiança em si mesmo. Além disso, ainda estava dentro da Terra do Fogo, sob a jurisdição de Konoha, não deveria haver muitos inimigos poderosos naquela área. Clã Uchiha? Ha 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 ha. Que sorte! Uma risada rouca e zombeteira ecoou de dentro da floresta. Uma figura surgiu de repente, pousando levemente na superfície do rio. Ele era baixo, usava uma capa preta e uma máscara. Sua aparência não dava pista sobre suas origens. Mas Aruto viu tudo. Nome: Saji. Afiliação: País do Vento, Corpo de Vanguarda de Sunagakure, capitão da 2ª Unidade de Escoteiros. Reputação: 8.288. Relacionamento: hostil. O ninja de Sunagakure, e a julgar pela sua reputação, ele era pelo menos um jonin de elite. No momento em que Uchiha Toru pôs os olhos em Saji, sua expressão escureceu. Mesmo que ele não conseguisse sentir a força exata do inimigo, seus instintos gritavam perigo. Quem é você? Tem ideia de com quem está se metendo? Uchiha Iva rosnou, seu chakra fervendo como uma tempestade furiosa. Suas palavras eram arrogantes, mas, vinda do clã Uchiha, tal confiança não era infundada. Os Uchiha eram um dos clãs mais fortes do mundo. Mesmo entre as 5 grandes nações, poucos ousavam provocá-los diretamente. Uchiha? Ha! Saji zombou, completamente indiferente. Atrás dele, mais figuras emergiram das árvores em chamas, uma dúzia de ninjas, todos pousando atrás de Saji. As pupilas de Uchiha Iva diminuíram. O rosto de Toru ficou sombrio. Tantos inimigos? E pelas assinaturas de chakra deles, pelo menos vários eram de nível Jonin. Aruto não precisava adivinhar. O sistema já havia exibido suas identidades. Mais 12 ninjas. Entre eles, 4 tinham reputações que correspondiam aos padrões do nível Jonin, enquanto os demais eram todos Chunin de elite. Nenhum deles tinha menos de 2.000 pontos de reputação. Esta era uma força de elite, definitivamente em uma missão secreta. Um Jonin de elite, 4 Jonin, 8 Chunin de elite. Uma escalação assustadora. Saji estalou a língua e deu um sorriso irônico. O que houve?
Pensei que os Uchiha fossem guerreiros destemidos? Você parece nervoso. Uchiha Iva deu alguns passos para trás, puxando Mikoto para mais perto enquanto trocava um olhar com Toru. Ele então se virou para Saji. O que você quer? Não o conhecemos e não temos nada contra você. Seu tom demonstrava cautela. Se fossem apenas ele e Toru, não teriam hesitado em lutar até a morte. Mesmo contra um número maior, os Uchiha nunca recuaram. Mas Mikoto estava aqui. Protegê-la era a maior prioridade. Para Iva, a vida dela era mais importante que a dele. Rancor? Não, na verdade não, Saji refletiu. No entanto, sempre fui fascinado pelo lendário Sharingan. Se você estiver disposto a me emprestar seus olhos, talvez possamos evitar conflitos desnecessários. Aquilo nem era fala humana. Quem poderia emprestar seus olhos? A expressão de Uchiha Iva escureceu instantaneamente. Ele entendeu. Eles queriam eliminá-los por causa do Sharingan. Não era incomum. Os clãs Uchiha e Hyuga eram alvos do mundo ninja havia muito tempo. Suas habilidades de linhagem, Sharingan e Byakugan, eram altamente cobiçadas. É por isso que Uchiha e Hyuga raramente viajavam sozinhos, não apenas para proteção, mas para que se um morresse, o outro pudesse destruir seus olhos antes que o inimigo os roubasse. Tanto o Sharingan quanto o Byakugan podem ser transplantados, um segredo bem conhecido no mundo ninja. Os olhos de Saji brilharam enquanto ele examinava sua presa. 2 Sharingans totalmente desenvolvidos, e um único Tomoe. Excelente! Esta está se tornando uma noite de muita sorte. Não foi uma emboscada, foi apenas pura coincidência. Se o esquadrão de Saji tivesse encontrado uma patrulha normal de Konoha, eles teriam evitado o confronto. Mas um esquadrão Uchiha? Isso foi diferente. Uchiha Iva e Toru lentamente mudaram de posição, preparando-se. Atrás deles, Mikoto segurava sua kunai com força, sua expressão era forte, mas nervosa. Saji e seus 12 ninjas da areia sacaram suas armas. O ar ficou tenso, uma briga estava prestes a começar. E então? Posso ir embora? Uma voz quebrou o silêncio. Todos se viraram para olhar para Naruto. Quer dizer, eu não sou Uchiha. Nada de Sharingan aqui. Naruto apontou para o próprio rosto. Vocês podem lutar, eu só vou embora. Ok? Saji piscou. Ele nunca tinha visto o ninja abandonar seu time descaradamente dessa forma. Até mesmo escapar teria sido melhor do que dizer isso em voz alta. Sou só um genin. Nem conheço esses caras, acrescentou Naruto, distanciando-se ainda mais. Mikoto parecia furioso. O rosto de Iva ficou preto. Tudo bem, estou indo. Naruto disse alegremente e então saiu correndo. Ele realmente correu. Saji voltou à realidade e gritou. Não o deixe escapar. A batalha começou. E enquanto Naruto fugia, ele sentiu 2 Chunin de elite o perseguindo. Perfeito. Um sorriso sinistro se espalhou pelo seu rosto. Capítulo 68. Naruto Saito estava mesmo fugindo? Claro que não. Ele estava apenas fingindo ser fraco. Um ninja covarde, uma criança que mal parecia ter 11 ou 12 anos, alguém que parecia ser apenas um gênio insignificante. Tal pessoa não atrairia a perseguição de muitos inimigos fortes. Era exatamente isso que Naruto queria. Se ele tivesse simplesmente fugido, além de Saji, ainda havia 4 inimigos de nível Jonin, qualquer um dos quais seria uma ameaça significativa para ele. Mas agora, apenas 2 Chunin de elite haviam decidido persegui-lo. Como mestre da enganação de nível internacional, Naruto tinha uma compreensão excepcional da psicologia humana e de como manipulá-la. Naruto acelerou de repente. Sua velocidade aumentou dramaticamente. Os 2 Chunin Elite da areia que o perseguiam imediatamente perceberam que algo estava errado. Aquela não era a velocidade que um mero genin deveria ter. No entanto, naquele momento, era impossível para eles pararem e chamarem os outros de volta. Naruto ainda não havia demonstrado nenhuma habilidade verdadeiramente ameaçadora. Para eles, sua velocidade crescente apenas confirmava a crença de que ele estava em pânico e desesperado para escapar. Um ninja que fugia a toda velocidade ao encontrar um inimigo. Quão forte ele realmente poderia ser? Os ninjas agem com fé, mas Naruto é uma anomalia, disposto a usar todos os meios necessários para garantir a vitória. Não havia muito shinobi como ele. Bum! A batalha perto do rio havia começado completamente, chamas rugiam e explosões ecoavam continuamente. Naruto podia ouvir, sentir, mas não parou. Em vez disso, forçou-se a ir ainda mais rápido. Em uma única respiração, percorreu quase meio quilômetro. Nesse ponto, os 2 Chunin de elite perceberam que Naruto era, no mínimo, um shinobi de nível Chunin. 3 kunai dispararam em sua direção em formação triangular. Os instintos aguçados de Naruto se aguçaram. Ele abaixou o corpo, deu um impulso no chão e desviou para o lado, desviando dos 3 projéteis. Em um movimento fluido, mergulhou atrás de uma grande árvore e rapidamente formou selos de mão. Estilo água, jutsu da névoa oculta. Seu chakra atingiu o ápice e em instantes, uma névoa espessa se expandiu, envolvendo um raio de quase 200 metros. Os 2 Chunin Elite da areia de repente se viram envoltos em uma névoa densa, e suas expressões mudaram instantaneamente. Ambos instintivamente ergueram as mãos, tentando formar selos para técnicas de liberação de vento que dissipassem a névoa. Naruto surgiu de trás da árvore, atirando 5 ou 6 kunai. Os 2 Chunin de elite não tiveram tempo de completar seu jutsu. Não conseguiam ver o ataque iminente e tiveram que confiar apenas no som do vento para se esquivar. E ai do golpe fantasma octuplo. Naruto disparou para frente como um raio. Era a técnica que ele havia roubado do samurai Kurumaru. Não era um movimento ofensivo propriamente dito. Era
Era uma técnica de mobilidade de alta velocidade, semelhante ao jutsu de cintilação corporal de um ninja. Naquele momento, a velocidade de Naruto atingiu o ápice quando ele se lançou das árvores, ricocheteando rapidamente e deixando para trás várias imagens residuais. Um dos Elite Chunin tinha acabado de pousar em um galho de árvore, mal conseguindo se estabilizar, quando Naruto apareceu atrás dele, com sua lâmina pesada da montanha erguida. O Shinobi da areia reagiu rapidamente, sentindo a presença de Naruto atrás dele. Ele se virou e brandiu sua espada em defesa. Corte Iaido, golpe de chifre de rinoceronte. Aumento de força sobre-humana. O efeito de impacto duplo da lâmina pesada da montanha foi ativado. A lâmina de Naruto caiu como um trovão, cortando o ar com uma força aterrorizante. Corte. Salpicado. Sangue espirrou na noite. A espada do inimigo se estilhaçou instantaneamente e no mesmo movimento, o ataque de Naruto cortou seu oponente ao meio. Uma névoa carmesim enchia o ar. Uma morte limpa e de curta distância. Naruto não parou. Girou o pulso, recolhendo as cartas recém-descartadas em seu inventário antes de sair correndo novamente. Liberação de vento, grande avanço. O outro Chunin Elite da areia, mais adentro da névoa, exalou uma poderosa rajada de vento, dissipando grande parte da névoa. Mas ainda era noite e a densa floresta permanecia escura. Ele ainda não conseguia enxergar com clareza. Naruto avançou em alta velocidade. O Shinobi da areia ouviu o som de passos se aproximando e vislumbrou um leve movimento. Ele imediatamente lançou várias kunai antes de saltar alto no ar para preparar outro jutsu. Naruto ficou confuso. Por que pular tão alto? Ele estava tentando parecer descolado? Será que não percebeu que estava se tornando um alvo fácil? Sem hesitar, Naruto parou abruptamente e começou a formar selos de mão no momento em que o Shinobi da areia terminava o seu. Ambos completaram seus jutsus quase simultaneamente. Liberação de vento, lâmina de ar. O Shinobi da areia cuspiu um projétil de vento cortante de 2 metros de largura. Liberação de fogo, bola de fogo. Naruto exalou uma enorme bola de fogo. Bola de fogo era originalmente um jutsu de nível C, e mesmo entre as técnicas de liberação de fogo de nível C, não era particularmente poderosa. Mas Naruto absorveu 4 cartas de bola de fogo, amplificando seu poder 8 vezes. Bum! Uma bola de fogo colossal rugiu para cima, cortando instantaneamente a lâmina de vento. Você! Os olhos do Shinobi da areia se arregalaram em descrença. No ar e indefeso ele não teve tempo de se esquivar. O inferno ardente o engoliu por inteiro. As técnicas de liberação de fogo tinham temperaturas extremamente altas. Até mesmo um Shinobi de nível Kage com um físico humano normal teria dificuldade para resistir a um golpe direto. E este era apenas um Chunin de elite. Luzes douradas brilhavam dentro das chamas. Tudo pronto. Naruto exalou, sentindo um leve cansaço, principalmente devido à sua liberação de fogo final. Bola de chamas. Uma bola de chamas 8 vezes mais poderosa tinha poder comparável a um ataque de liberação de fogo de nível B, semelhante à técnica da bola de chamas do dragão de fogo. Embora Naruto não precisasse gastar 8 vezes mais chakra, ainda assim exigia significativamente mais do que o jutsu normal. A névoa não havia se dissipado completamente, apenas uma parte dela havia se dissipado devido à liberação de vento e à evaporação causada pelas chamas de Naruto. O restante ainda cobria uma área ampla. Naruto olhou para suas roupas manchadas de sangue, depois para o céu e suspirou. O segundo Chunin de elite foi incinerado no ar, seu corpo reduzido a cinzas. Mas seu saque ainda flutuava no céu. Naruto dobrou os joelhos e se lançou para cima, recolhendo rapidamente as cartas espalhadas antes de pousar novamente no chão. Ele juntou as palmas das mãos, virado para noroeste. Byakugan, ative. A pele ao redor dos olhos de Naruto ondulou, e sua visão se transformou em um mundo em tons de cinza. O terreno à sua frente tornou-se transparente à medida que sua visão se estendia ao longe. Embora a névoa o envolvesse, era seu próprio jutsu, então não obstruía sua visão. A centenas de metros de distância, junto ao rio, a batalha prosseguia intensa e caótica. Os 3 Shinobi Uchiha estavam em grande desvantagem numérica. No entanto, o Uchiha Iwa e o Uchiha Toku, 2 dos principais jonins do clã, lutavam com uma ferocidade impressionante, mantendo-se firmes contra Saji e sua força de 11 homens. Saji era um jonin de elite altamente habilidoso, o que lhe dava uma vantagem natural na classificação, mas a classificação por si só não determinava o resultado de uma batalha. Apesar de sua alta patente, a reputação de Saji não era significativamente superior à de Uchiha Iwa. Se fosse apenas uma luta corpo a corpo, Saji poderia ter sido o único a fugir para salvar a própria vida. Mas não importava o quão fortes os Uchiha Jonin fossem, eles não conseguiriam resistir para sempre. Eles estavam em grande desvantagem numérica e mal conseguiam sobreviver às táticas de guerrilha na floresta ribeirinha, e com Uchiha Mikoto agindo como um passivo. Se ela não estivesse lá, os 2 jonins poderiam ter se separado e escapado separadamente. Suas chances de sobrevivência teriam sido muito maiores. Naruto analisou o campo de batalha antes de agarrar firmemente a lâmina pesada da montanha, sacudindo sangue. Então ele correu em direção à margem do rio. Ele estava pronto para entrar na batalha. Hora de caçar o Shinobi da areia. Confiança transbordando. Capítulo 69. Naruto Saito tinha acabado de começar a correr quando parou de repente. Seu Byakugan ainda estava ativo, e ao olhar instintivamente para os 2 lados, algo chamou sua atenção. Outro grupo de pessoas. Seu Byakugan permitia um campo de visão de 360 graus, mas devido às suas reservas de chakra e à sua destreza ocular, ele só conseguia manter uma visão panorâmica completa dentro de um alcance limitado. Concentrar a visão em uma direção permitia-lhe ver vastas distâncias, possivelmente até 10 ou 20 quilômetros.
mas uma varredura completa de 360 graus reduzia significativamente esse alcance. Por hábito, ele focou o olhar à frente, mas ao se virar um pouco, percebeu outra presença. 1 quilômetro a sudeste, escondidos na floresta, 6 figuras mantinham uma formação furtiva, vigilantes e examinando os arredores. Cada uma delas exibia olhos claros característicos e as rugas faciais características do clã Hyuga. O clã Hyuga. Naruto murmurou para si mesmo antes de sua expressão endurecer. Eles estão aqui para me eliminar, não estão? Seu olhar percorreu metodicamente cada figura. Há até um jonin de elite de primeira linha entre eles. Nome, Hyuga Kyokujitsu. Afiliação, Divisão de Inteligência de Konoha, Capitão da Unidade de Reconhecimento. Reputação, 13.943. Status, hostil. Pontuações de reputação acima de 15.000 eram consideradas níveis máximos de jonin. Com quase 14.000 pontos, Hyuga Kyokujitsu estava, sem dúvida, entre os mais fortes da elite jonin. Os outros 5 Shinobi Hyuga incluíam 2 jonin com reputações acima de 5.000 e 3 elite chunin variando entre 2.000 e 3.000. Todos eles foram listados como X. Eles estavam me seguindo esse tempo todo, especulou Naruto. Ser rastreado pelos Hyuga não era uma questão trivial. Seu Byakugan permitia que observassem alvos a vários quilômetros de distância, o que significava que não precisavam segui-los de perto para manter a vigilância. Escapar deles era quase impossível, já que a única maneira de escapar de sua vista era se mover para fora do alcance de uma só vez. Algo que pouquíssimos shinobi conseguiam fazer. O grupo de Hyuga observava atentamente a batalha na margem do rio. Apenas um dos jonins olhava na direção de Naruto, mas não conseguia vê-lo, apenas a névoa espessa que cobria a área. O Byakugan tinha limitações. Não conseguia penetrar névoa, montanhas densas ou solo. Bom, isso é bom. Naruto suspirou aliviado. Sua precaução de sempre criar névoa antes de entrar em combate o salvou. Se estivesse lutando em uma área aberta, o clã Hyuga provavelmente teria descoberto seu Byakugan, o que teria levado a consequências catastróficas. Se a verdade sobre sua linhagem fosse revelada, os Hyuga não precisariam recorrer a táticas dissimuladas, poderiam simplesmente reivindicá-lo abertamente, e os superiores de Konoha provavelmente ignorariam. O que devo fazer? Naruto desativou seu Byakugan e ponderou. Se ele deixasse a zona encoberta pela névoa e se juntasse à batalha no rio, os Hyuga observariam cada movimento seu. Quaisquer técnicas secretas que ele usasse seriam registradas. Enquanto isso, manter o Byakugan ativo para monitorá-los drenava muito chakra, enquanto eles tinham vários membros se revezando em suas funções de observação. Os clãs Hyuga e Uchiha são realmente inimigos até a medula. Ambos possuem limites de linhagem, mas em vez de se ajudarem, preferem assistir à matança de seus rivais. Se Kyokujitsu se envolvesse, ele poderia facilmente subjugar Saki. Uma ideia repentina surgiu na mente de Naruto. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. 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 Naruto lançou o Jutsu continuamente, amplificando seus efeitos. Sua versão do Jutsu da névoa oculta era 16 vezes mais potente que o normal. Além disso, não exigia uma fonte de água existente. Camada após camada de névoa se adensava ao seu redor, expandindo-se muito além do raio anterior de 200 metros. A densa neblina começou a se espalhar ainda mais, carregada pelo fluxo de ar natural. Liberação de vento, grande avanço. Naruto convocou uma forte rajada de vento. Normalmente as técnicas de vento dispersavam a névoa, mas a sua era muito densa. Em vez disso, o vento a espalhou para mais longe, cobrindo uma área ainda maior. A escuridão pairava sobre a floresta enquanto a névoa espessa continuava sua expansão implacável. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. Seu chakra se esgotou rapidamente. Naruto recuperou um cartão de recuperação de chakra de seu inventário e o consumiu. Instantaneamente suas reservas de chakra foram restauradas. Cartas de recuperação de chakra eram muito mais raras do que cartas de recuperação de saúde. Embora Naruto tivesse acumulado várias cartas de cura, ele só havia adquirido 2 de recuperação de chakra, ambas obtidas pelo assassino do mercado negro Kamakura Ryu, um jonin de elite. Agora, ele estava reduzido a apenas 1. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. Liberação de água, Jutsu da névoa oculta. Liberação de vento, grande avanço. Após cerca de 15 repetições do Jutsu da névoa oculta, a névoa cobriu todo o campo de batalha. Com seu aprimoramento 16 vezes, era o equivalente a lançar a técnica mais de 200 vezes. À beira do rio, uma névoa espessa se formava. Saki e suas forças da Vila da Areia estavam visivelmente afetados. Aproveitando o momento, o Uchiha Iba aproveitou a oportunidade, agarrou o Uchiha Mikoto e recuou para a névoa enquanto o Uchiha Toku segurava a retaguarda. Saki tentou dissipar a névoa com o jutsu de vento, mas o volume era avassalador. Sua técnica só serviu para espalhá-la ainda mais. Em outro lugar na floresta, a névoa invasora deixou os shinobi Hyuga alarmados. Droga! A névoa está ficando mais densa. Kyokujitsu praguejou. Estamos recuando. Saiam da névoa. Os 6 Hyuga começaram a recuar na direção oposta do rio. Mesmo com seus Byakugans, a névoa anulou sua capacidade de enxergar longe. Naruto, o único indivíduo não afetado, ativou seu Byakugan mais uma vez para reavaliar a situação. Os Hyuga estavam recuando. Os shinobi da areia estavam desorientados. Os Uchiha estavam em fuga. Perfeito. Desativando seu Byakugan, Naruto cerrou sua espada e correu em direção ao campo de batalha. Este era seu domínio agora. Capítulo 70. Sob o céu noturno, a densa névoa cobria a vasta floresta. A visibilidade era extremamente baixa, mas isso funcionava a favor dos membros do clã Uchiha. O Sharingan permitia que eles enxergassem com muito mais clareza do que os olhos comuns.
Sua capacidade de analisar movimentos permitia que os ninjas Uchiha fizessem julgamentos precisos mesmo em condições de visão obscurecida. Uchiha Iwa conduziu Uchiha Mikoto pela floresta, movendo-se furtivamente. Eles já haviam se separado de Uchiha Toyu, e agora, a perseguição de Shaki pairava sobre eles. Embora a noite e a névoa espessa prejudicassem significativamente sua visão, contanto que não se afastassem muito, ele poderia rastreá-los pelo som e pela presença de chakra. Quanto aos outros ninjas da areia, os 4 Chunin e os 6 Elite Chunin, a maioria se separou para perseguir Uchiha Toyu, enquanto outros estavam perdidos na floresta enevoada, tentando se reagrupar ou localizar os membros Uchiha em fuga. Senhorita, se surgir uma oportunidade, você precisa escapar sozinha. Farei tudo o que puder para contê-los. Uchiha Iwa sussurrou com urgência enquanto corria à frente, mantendo a voz o mais baixa possível. Se você escapar em segurança, retorne para Konoha imediatamente e relate este incidente ao clã. E aquele pirralho? Aquele maldito fugiu sozinho. Vamos deixá-lo assim? Perguntou Uchiha Mikoto rapidamente. Aruto Saito. Ele provavelmente já está morto. Há muitos inimigos. Nem nós conseguiremos escapar, quanto mais ele. O rosto de Uchiha Iwa escureceu ainda mais enquanto ele falava. Foi pura desgraça. O plano original era atrair o clã Iga para caçar Aruto, expor seus negócios secretos e obter provas de seus crimes contra o shinobi de Konoha. Dessa forma, pelo menos a morte de Aruto teria um propósito. Mas o destino lhe pregou uma peça cruel. O clã Iga nunca apareceu e, em vez disso, eles tropeçaram em uma equipe de elite da areia. Uchiha Iwa já tinha certeza de suas identidades. Cada um deles era proficiente na liberação de vento e demonstrava uma coordenação incrível, características distintas das forças de Tsunagakure. Aruto Saito está morto, nossa missão falhou. Mas se pelo menos um de nós voltar vivo para relatar a infiltração na areia, isso contará como redenção, acrescentou Uchiha Iwa. Ele já estava preparado para uma última resistência, mas apenas se isso garantisse a sobrevivência de Uchiha Mikoto. Enquanto isso, em outra parte da floresta, a neblina espessa obscurecia tudo, dificultando a determinação da direção. A fusão da escuridão noturna com a névoa densa tornava a visibilidade quase inexistente. Um Chunin de elite da areia chamado Fuki movia-se cautelosamente pela grama alta até os joelhos. Ele era extremamente cuidadoso, reagindo até mesmo ao mais leve farfalhar das folhas. Ele não tentou dispersar a névoa com a liberação de vento. A eficácia seria mínima, além de consumir chakra. Na melhor das hipóteses, ele conseguiria limpar algumas dezenas de metros ao seu redor, mas não podia se dar ao luxo de ficar parado. Ele precisava continuar se movendo, localizar seus aliados e rastrear os alvos Uchiha em fuga. Farfalhar. Um leve ruído lateral o fez girar instantaneamente, arremessando uma kunai naquela direção. Silêncio se seguiu. Droga! Fuki xingou baixinho. Acima dele, Aruto Saito estava agachado em um galho grosso de árvore, seus olhos aguçados observando cada movimento de Fuki. Aruto estava esperando ali há algum tempo, observando o ninja da areia se aproximar. Fuki não tinha ideia de que Aruto estava logo acima dele. A copa da árvore projetava sombras profundas, ocultando completamente a presença de Aruto. Somado à noite e à densa neblina, avistá-lo era quase impossível. Que cheiro é esse? Fuki murmurou de repente, seu rosto mudando drasticamente. Era o cheiro de sangue. Aruto já havia passado por uma batalha antes, e embora a maior parte do sangue em suas roupas tivesse secado, vestígios de seu cheiro permaneciam. Antes que Fuki pudesse reagir, um som agudo e penetrante cortou o ar vindo de cima. Ele imediatamente se agachou e saltou para o lado, esquivando-se do ataque. Aruto errou o golpe inicial, mas com um forte empurrão de um tronco de árvore próximo, avançou, encurtando a distância em um instante. Sua lâmina brilhou como um relâmpago enquanto descia. Espirro. Um som estridente e nauseante ecoou pela floresta enquanto a katana cortava a espada, a carne e os ossos do ninja da areia. O corpo de Fuki se partiu em duas metades, com sangue jorrando em todas as direções. Ugh, nojento. Aruto murmurou, seu rosto se contraindo de irritação enquanto ele estava mais uma vez encharcado de sangue. Foi uma morte brutal e impiedosa. Um Chunin de elite não teve chance contra Aruto em combate corpo a corpo. Entre seu domínio de técnicas de samurai, sua força monstruosa e sua arma especial, a lâmina pesada da montanha, que dobrava seu poder de ataque, nenhum Chunin de elite comum poderia resistir a um único ataque dele. Aruto rapidamente recolheu as cartas recém-caídas, guardando-as sem nem mesmo verificar seu conteúdo, antes de desaparecer na névoa mais uma vez. Alguns minutos depois, ao sudeste do rio, dentro da floresta ainda enevoada. Espirro. Sangue espirrou no rosto de Aruto novamente enquanto o outro Chunin elite da areia caía diante de sua lâmina, dessa vez, decapitado de forma limpa com um único golpe. Aruto fez uma careta, fechando os olhos em frustração antes de balançar a cabeça. Quando os reabriu, estavam cheios de determinação. Ele estava completamente coberto de sangue. Mortes furtivas eram emocionantes, mas para alguém com preferência por limpeza, isso estava ficando insuportável. Respirando fundo, ele murmurou, Tsunade, acho que devo te agradecer por isso. Se Tsunade não tivesse curado sua extrema aversão à sujeira, ele já teria enlouquecido. Embora ainda preferisse a limpeza e tomasse banhos frequentes, não se apavorava mais com a possibilidade de estar coberto de sangue. Aruto já havia eliminado 4 Elite Chunin, mas ele não estava satisfeito. Eliminar Chunin de elite não trazia muitas recompensas. Eles geralmente derrubavam cartas de jutsu de nível baixo, não as valiosas cartas de jutsu de nível B, cartas de aprimoramento de chakra ou cartas de recuperação de que ele precisava. Para ganhar recompensas maiores, ele precisava caçar Nin, e ele ainda tinha aquele cartão taxa de drop dupla esperando para ser usado. Depois de coletar o saque, Aruto saltou para as árvores e ativou seu Byakugan para escanear a área. O campo de batalha estava caótico.
Os diferentes grupos estavam dispersos. Uchiha Iva, gravemente ferido, estava cerca de 1 quilômetro a sudoeste, fugindo do Elite Chunin Shaki e de outros Nin. Uchiha Toyu havia se escondido a cerca de 500 metros de distância. Ele estava sendo caçado por 2 Nin da areia e 3 Nin de Elite. Felizmente, como nenhum deles o superava em habilidade, ele conseguiu se manter escondido. Em outro lugar, outro ninja da areia e um Elite Chunin se moviam cautelosamente pela floresta oriental. Não há alvos solitários. Enfrentar a dupla Chunin Elite Chunin era a opção menos perigosa, mas ainda assim um risco significativo. Enquanto isso, os 6 membros do clã Iga chegaram à beira da neblina, provavelmente planejando seu próximo movimento. Droga, situação complicada, murmurou Aruto, analisando tudo. Percebeu que a situação de Uchiha Iva era particularmente ruim. Se não agisse logo, o homem não duraria muito mais. Ele poderia abandoná-los. Não tinha nenhuma obrigação real de ajudar o clã Uchiha. Mas então por que ele estava aqui? Ele estava em uma missão. Uma missão para eliminar. Esse era exatamente o tipo de campo de batalha em que ele prosperava. Dane-se, vamos lá. Aruto cerrou os dentes, fortaleceu sua determinação e correu em direção à floresta a leste. Alvo, a dupla Chunin Elite Chunin. Ele estava indo com tudo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.